Você está ouvindo Zórias, As Nascidas dos Sonhos. Autora, Shirley F. Costa. Capítulo 18. A Dama da Morte. Com o sucesso da missão de Kislar, as duas saem a caminho da praia. No meio do trajeto feito pelas duas, Dandari pede que a druiem para as esferas Mogbis, e faz uma grave observação. Conseguis notar o silêncio sepulcral que domina a noite da Terra? Neste momento, Kislar, após a observação da Tantrum, passa a fazer o mesmo, certificando-se que Dandari estava certa. Alguma coisa estranha realmente estava acontecendo e Kislar concorda com um aceno de cabeça enfático. A noite estava muito escura e as pequenas luzes ao longe, como peças de um jogo de dominó, apagam-se uma após a outra, deixando um rastro lúgubre para trás. Em pouco tempo, a luz parecia ter se extinguido de toda a face da terra. No céu não havia mais estrelas e a lua tornara-se vermelha. Um vento quente muito forte soprava, assobiando por entre as árvores. O silêncio é quebrado, de quando em quando, pelo som do bater das asas de aves noturnas, os corvejarem dos corvos e o pio das aves de rapina, as corujas. Kislar fecha os olhos e percorre em seus pensamentos o mundo, pois deseja saber se o mesmo acontecia em terras distantes. Em pensamento, vai a todos os países do mundo e certifica-se que o caos instalara-se em todo o planeta. Ela fala com a voz embargada pela emoção. É a guerra, Dandari. Devemos nos dirigir imediatamente ao mesmo local de minha chegada aqui na Terra. Lá tentarei entrar em contato com Aster para poder avisar que Antes que pudesse concluir, o som de cascos de cavalo atritando-se com o solo ecoa pelo ar e as duas olham na direção de onde vinha o barulho. Notam uma nuvem gigantesca de fumaça negra que havia se formado no meio da estrada, bem próximo a elas. Em meio à nuvem, surgem 3 cavaleiros negros com armaduras de ouro, montados em animais enormes. As criaturas montadas pelos cavaleiros tinham cabeça e corpo de lagarto, pernas e patas de cavalo, rabo de enguia, e na ponta do rabo, um enorme chocalho, assemelhando-se ao de uma serpente venenosa. O cavaleiro que tomava a dianteira carregava em uma de suas mãos uma cornucópia de ouro, e de dentro desta, saía um pó negro e brilhante que se espalhava pelo ar. Era o cavaleiro da ambição que espalhava o seu mal pela humanidade. Um pouco mais atrás, e do seu lado direito, outro cavaleiro que, com os braços abertos para os lados, carregava em cada uma de suas mãos 2 carantonhas, uma de bronze e a outra de prata, ambas com aspectos horrendos, seus olhos com pedras de rubis e dentes enormes, irregulares e saltados de suas bocas entreabertas. A carantonha de bronze sugava a esperança e os sonhos dos mortais. A carantonha de prata soprava pó igualmente negro e brilhante, impregnando o ar com inveja, mentira e tramóia. Era o cavaleiro da heresia. Do lado esquerdo, o terceiro cavaleiro trazia em suas mãos 2 corações, feitos de turmalinas negras. Desses corações saíam luzes igualmente negras que se desfaziam no ar, contaminando os seres viventes com a indiferença, a frieza, a impiedade e a crueldade. Era o cavaleiro da ira. Kislar tenta falar alguma coisa, mas Dandari, sussurrando, diz: Não faleis nada. Devemos esperar por mais algum tempo, antes de agirmos. Não vos aflijais. Kislar atende a mais um dos muitos pedidos feitos a ela,
pela Tantrum, naquela noite. Os 3 cavaleiros negros param de repente, parecia que esperavam por algo. Tanto os cavaleiros quanto as criaturas em que estavam montados ficam imóveis, parecendo estátuas. O som muito alto de uma corneta ecoa no ar, quebrando o silêncio que havia na terra, até aquele momento. As criaturas batem nervosamente os seus cascos no chão, soltando faíscas. Parecem inquietar-se, mas seus cavaleiros não, estes continuam imóveis. Da espessa nuvem negra, surge um fraco brilho na cor vinho, e do centro desse brilho, surgem 2 belos cavalos negros, com suas cabeças ornamentadas com freios de ouro. Em suas crinas, várias pedras preciosas brilham com a fraca luz tremeluzente de 2 archotes presos às laterais de uma biga puxada por eles, trazendo, em seu interior, a criatura mais horripilante que se podia imaginar. Uma mulher anciã, muito alta, esquálida, carquilhada, com olhos de cobra, brilhantes como fogo. Seu nariz era formado por 6 narinas, em círculo, para sentir o cheiro que vinha de todos os lados. Sua boca canhanha era enorme e, quando aberta, parecia que iria engolir o mundo. Suas mãos magras, enormes, tinham dedos finos e compridos. Nas pontas de cada dedo havia pequenas bocas com mais dentes do que cabiam, ou do que lhe faltavam à boca. Seus pés eram longos e seus dedos eram serpentes venenosas. Seus cabelos eram como finos galhos espinhosos que se moviam como se estivessem vivos. Vestia-se com um longo camisolão sujo, esfarrapado e na cor púrpura. Sua pele era acinzentada e seu cheiro era putrefato. Era a própria imagem do mal encarnado. Trazia em suas grotescas mãos 2 enormes chifres, um de ouro e outro de prata. Ela os girava em círculos acima de sua cabeça, e deles, torrentes de faíscas eram lançadas no ar. O chifre de ouro espalhava a ilusão no mundo e o chifre de prata espalhava o vício entre os homens. De sua enorme boca, saía uma voz muito alta e medúsica, que penetrava nos corações mais desavisados e nas almas desprovidas de fé e esperança. É chegado o sono da morte. Dormi, corpos mortais, para que eu leve as vossas almas perdidas. Que as trevas entrem em vossos pensamentos e entorpeçam vossas mentes e vossos sentimentos. Que os princípios que tiverem algum dia sido valorizados por vós, infelizes criaturas, sejam esquecidos e banidos de vossos pensamentos e de vossas vidas. Dormi, dormi, e ao despertarem, que sejam como sonâmbulos ao comando do mal. E com estridente gargalhada, segue seu caminho, espalhando pelo mundo a perdição das almas mortais. Azorian Druyen olha para Dandari e pergunta: quem é essa criatura maléfica e com aparência tão repugnante? Dandari responde: a Dama da Morte. Ela corrompe as almas e depois as escraviza em eterno pesadelo. Milhões de mortais sucumbem ao seu chamado. Mas, uma vez dentro desse pesadelo, raro é o mortal que consegue despertar. Atro deve ter pedido ajuda a ela. Kislar tenta esclarecer-se da nova situação ali apresentada. Mas os sonhos são sagrados. Somente os seres iluminados podem penetrá-los. Como os seres malévolos conseguem roubá-los dos mortais? A Tantrum continua sua explicação. A ira, o materialismo, a ingratidão, o egoísmo e a injúria são algumas das muitas portas que permitem que o mal penetre nos corações mortais. Um coração contaminado por esses sentimentos é a chave que abre os portões para os caminhos do mal. O mundo vive um grande pesadelo, os bons sonhos estão extinguindo-se da face da terra. As Orians são as nascidas.
dos sonhos. Se os sonhos deixarem de existir, todas as horas também não mais existirão. Kislar sente-se triste e pergunta: poderemos mudar isso? A Tantrum, que mostrava para Kislar a gravidade da situação da humanidade, fala: deves ver com vossos olhos. Tirando uma pequena pedra negra, guardada em um pequeno bolso de suas vestes, ela a esfrega entre as mãos. Rapidamente a pequena pedra transforma-se em um pó negro, fino, brilhante. Dandari sopra no ar e uma pequena nuvem negra se forma. Dentro dela aparecem imagens estarrecedoras do mundo, pessoas queimadas vivas em fogueiras em nome do bem, guerras, holocausto, bomba atômica, atentados terroristas, as drogas e a corrupção nos governos e na justiça. Todo tipo de degradação do caráter humano pode ser visto com pesar pela boa Zorin Kislar. A Tantrum elucida. Tudo isso poderia ser evitado pelo próprio homem, bastaria resistir às sugestões do mal. Um simples não derrotaria a violência, as mortes e o inferno na Terra. As profissões exercidas com princípios e de forma mais honesta destruiriam toda a corrupção do mundo. Se a lei fosse usada corretamente para os fins designados a elas, a injustiça seria banida entre os homens. A grande estrela-mãe nos criou como seres divinos, para vivermos no paraíso, mas nossos irmãos mortais sucumbiram ao mal e transformaram o mundo onde vivem em um verdadeiro purgatório. Kislar volta a olhar as imagens, vê as grandes catástrofes naturais e seus resultados em todo o mundo: terremotos, maremotos, vulcões, ciclones, enchentes, fome, doenças e tantas outras catástrofes produzidas pela natureza, saturada pelo desrespeito humano. Então ela nota uma coisa que lhe traz uma fagulha de esperança. Ela vê, ao fim de cada tormenta, muitos mortais se reunindo para socorrerem os menos afortunados e vítimas dessas tragédias. Tomada pelos bons sentimentos, ela se enche de esperança e pergunta: todos estes mortais juntos se mobilizando para ajudar as vítimas não seria um bom sinal? Não haveria ainda algo de bom dentro dos corações mortais? Dandari entende o que Kislar sente, pois um dia também sentiu o mesmo em relação ao mundo mortal, mas sua experiência de séculos na Terra a ensinara que tudo que aqui se vê é ilusório e sem firmamentos. Então explica: não se iluda, minha boa Druyen. O que vês, após cada grande tragédia no mundo mortal, é apenas uma reação emocional temporária, causada pelo enfoque dado pelos meios de comunicação à tragédia do momento. Isso dura pouco tempo dentro dos corações humanos. É algo temporário, não há na verdade uma conversão ao bem, na maioria dessas almas. Eles são impulsionados a fazerem o bem, mas não se tornam pessoas diferentes realmente. Tudo que você acaba de ver é superficial. Nada é realmente profundo ou permanente. Depois de algum tempo da tribulação, essas vítimas serão esquecidas e entregues aos seus próprios destinos. As pessoas que você vê socorrendo esses infelizes só irão movimentar-se em uma próxima catástrofe e, igualmente, por pouco tempo, novamente impulsionadas pela reação emocional temporária. Kislar reconhece a verdade do que acabara de ouvir e conclui: hoje aqui estamos às vésperas de uma grande guerra. O mal se preparando para levar o maior número de almas para os abismos da ignorância e da perdição. Será que o bem sairá triunfante? O que será dos mortais se o mal vencer essa batalha? Dandari olha para o céu e com o olhar perdido no infinito constata:
Isso somente o ser mortal poderá definir, minha querida Zória. O mal vive dentro dos homens e estes terão que vencer uma batalha a cada dia, em suas vidas. Precisam matar todos os sentimentos indignos e perniciosos existentes em suas almas e corações. Hoje, o bem fará aquilo que lhe é permitido pela grande estrela-mãe, mas, respeitando suas leis, o livre-arbítrio. Arrancaremos da terra as ervas daninhas, mas suas raízes ainda ficarão encobertas pelos desejos profanos dos mortais. Cabe ao homem, com seu desejo sincero de paz, amor e caridade, exterminar, de uma vez por todas, as criaturas maléficas e suas maldades deste mundo. O mal nasce, cresce e adquire força dentro do próprio homem, e só dentro dele pode morrer de forma definitiva. Algo estranho chama a atenção de Kislar. Ela observa que, flutuando em meio à escuridão, e bem próximo das esferas Mogbis, bolhas negras espalhavam-se por todos os lugares. Curiosa pergunta: que bolhas são essas? Dandara esclarece, mas baixando o tom de sua voz. São bolhujas. São como olhos do mal vagam pelo mundo de forma imperceptível ao homem, e mantêm Atru sempre informada do que acontece fora de Nogrit. Devemos ser muito cuidadosas para não esbarrarmos com as esferas Mogbis nessas bolhujas, isso nos denunciaria imediatamente. Elas não podem nos ver, mas podem nos sentir e ouvir.